Olá, eu sou Célia Miranda, criadora do projeto Obra Mais Limpa. E eu tô aqui hoje para a gente falar sobre a limpeza de um piso. Olha só, maravilhoso esse piso. Que piso é esse? Ele parece um porcelanato de madeira, certo? Errado. Ele não é um porcelanato que imita madeira, ele é uma cerâmica que imita madeira. Sim, é uma cerâmica. Então, nós vamos mostrar hoje como é que a gente faz para limpar esta cerâmica. Mas antes, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações. E ao final, deixa lá nos comentários o que você achou e que tipo de piso que você quer que eu te ensine a limpar. Nós estamos aqui nesta obra e por isso que esse piso ele tá assim, ó, bem sujo. E é assim que a gente encontra ele numa obra. Como é que a gente faz quando o piso está desse jeito? Muita sujidade em cima. Geralmente a pessoa pensa que vai fazer uma varrição e levantar aquela poeira. Não, nada disso. Aqui não tem varrição, ninguém quer levantar poeira. E para começar a limpar este piso cerâmico que imita madeira, nós vamos fazer uma aspiração. Isso mesmo, nós vamos usar o aspirador. Então nós vamos aspirar toda essa poeira, essa terra que tem aqui em cima, para depois iniciarmos os trabalhos. Finalizada a aspiração, nós conseguimos identificar de verdade que tipo de sujidade que nós temos sobre o piso. Bom, aqui nós temos massa, tinta cinza, tem várias marcas de tinta, e aqui um pouquinho de textura, fora a sujidade normal desse piso. Como que a gente vai fazer essa limpeza então? Qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo sempre é utilização de EPI. Aqui eu estou com as minhas luvas de nitrílica, porque ela é uma luva que ela vai proteger as minhas mãos dos produtos que eu vou utilizar. Antes de eu colocar o produto sobre o piso, eu vou identificar essa bancada com uma fita. Por que eu vou identificar? Porque eu vou utilizar 3 tipos de produtos e é importante que eu coloque uma fita. Então eu vou fitar primeiro para dividir em 3 partes, porque assim eu posso mostrar para vocês os tipos de produtos que eu vou utilizar para a limpeza desta cerâmica. Nós vamos falar sobre 3 tipos de produtos. O primeiro é o Clioflor da Renco, limpador de pisos e porcelanatos. O segundo é um pós-obra, um detergente da Bellinzone. E o terceiro, ele é um limpador pós-obra da Durato. Para toda essa limpeza, eu vou fazer uma diluição de 1:5, ou seja, uma parte de produto para 4 partes de água. Isso equivale sempre para qualquer medida. Então, no caso, se eu fosse utilizar um copinho desse como medida, seria um copinho de produto para 4 copinhos de água. Um copinho de produto mais 4 de água equivale a 1:5. Então, essa é a conta que você precisa fazer. Mas no caso aqui, eu não vou utilizar um copinho. Por quê? Como vocês observaram, eu fiz uma demarcação com essa fita, então eu vou limpar apenas esse espaço com esse produto que é o Clioflor limpador para porcelanatos. Então aqui neste caso eu vou utilizar uma tampinha. Essa tampinha é uma tampinha de 1 litro de produto. Essa mesma tampinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um fundo de produto, apenas um fundo, e depois encher até o final de água. Isso é o suficiente para que eu limpe esse pequeno espaço.
Para quem ainda tem dificuldade na diluição, sempre a gente vai utilizar o produto primeiro. A primeira parte de 1 para 5, quando você vai olhar, 1 para 5. Uma parte é sempre de produto e as demais são as partes de água. Então aqui eu vou colocar o fundo de produto, bem pouquinho mesmo, porque eu não tenho necessidade, ó, tá? Bem cheio. Não tenho necessidade de colocar muito produto. Então vamos lá. Fazer essa diluição, um fundinho de produto. Dá para perceber aqui, ó, que é bem pouquinho. Bem pouquinho produto. Apenas o fundo do produto mesmo, para ficar 4 partes de água. São 4 partes de água para esse fundo aqui de produto, certo? Isso é diluição de 1 para 5. Uma parte de produto, 4 partes de água. Eu vou colocar aqui. Por que eu tô com essa luva de nitrílica? Porque é uma luva específica para quando a gente vai trabalhar com produtos químicos, certo? Isso é importantíssimo para não danificar a nossa mão, não danificar a nossa pele. Agora, eu vou acrescentar água até o final aqui desta tampinha. Pronto. Acrescentei água e isso é uma diluição de 1 para 5. Agora eu vou aplicar sobre o piso e eu posso aplicar aqui, neste caso, com a fibra verde. Mas eu também posso aplicar com o suporte LT, que se for o caso de uma área bem grande, eu posso aplicar com o suporte LT. Ou mesmo com uma vassoura de cerdas macias. Dependendo do tamanho da área, aqui não tem necessidade de eu utilizar o suporte LT, que chama-se Limpa Tudo. Agora eu vou espalhar o produto sobre o piso. Vocês podem ver que isso é suficiente para que eu espalhe sobre toda a superfície. Vou espalhar em toda a superfície. Ela vai ficar uma superfície bem úmida. E para que eu tenha um resultado de limpeza impecável, eu vou deixar agir por 5 minutos, que é a indicação do fabricante. Enquanto a gente aguarda os 5 minutos, que é o tempo de ação recomendado pelo fabricante, é importante que você saiba. O suporte LT, ele serve para você espalhar o produto, mas serve também para uma esfregação de rodapé e nos cantos de toda a extensão da sala ou dos quartos. O local que você estiver limpando, sempre próximo ao rodapé, é necessário fazer uma esfregação manual. Por quê? Porque a enceradeira ou conservadora de piso, ela não alcança as extremidades, ou seja, ela não alcança atrás de uma porta, próximo do rodapé. Então essa esfregação ela é sempre manual. Por isso é importante a gente utilizar equipamentos profissionais. A limpeza, por exemplo, de um ambiente, ela necessita de uma enceradeira, porque senão vai ficar aquela sujidade sempre ali aparente. Já a enceradeira, né, com o uso da enceradeira e um disco verde, da mesma cor desta fibra, vai limpar esta cerâmica e vai deixar ela sem sujidade nenhuma. E com o auxílio do suporte LT e uma fibra verde, você faz a esfregação de todo o rodapé e também da proximidade do rodapé. Essa parte a gente costuma fazer a esfregação com o suporte LT. Você vai colocar aqui um cabo, né, porque tem uma rosca no suporte LT. Você tira essa rosca, coloca um cabo aqui e sim você faz essa esfregação. Isso serve para piso, para rodapé e também para revestimento de parede. O auxílio do suporte LT, ele não substitui uma enceradeira, porque é uma força mecânica. O rendimento vai ser muito melhor, muito maior. Na ausência de uma enceradeira de uma conservadora, você pode sim fazer com suporte LT.
mas saiba que é muito diferente o tipo de resultado. Então, sempre a gente recomenda a utilização da enceradeira para uma limpeza pós-obra impecável. Bom, aqui a gente não pode deixar esse piso secar. Então, nós já aplicamos aqui o produto, vamos passar novamente, porque ele está começando a secar, então já deu tempo dele de ação, e eu vou começar a fazer essa esfregação. Essa esfregação, ela vai tirar resíduos de cimento, que é o próprio para este tipo de piso. Ela vai tirar resíduos de sujidades, mas pode ser que ela não remova todo o resíduo de tintas. Então, eu estou fazendo a esfregação. Agora, em locais onde eu percebo que tem maior sujidade, eu vou dar uma atenção especial e fazer uma esfregação maior. Que é o caso aqui, neste canto, onde tinha bastante sujidade. Então, eu vou fazendo essa esfregação. Nunca deixo secar, então o que eu vou fazer? Eu vou molhar a fibra e não deixar o produto secar. Vocês observam que ele começa a fazer uma espumação a partir do momento que eu molho e começo a esfregar. Depois dessa esfregação, se você estiver numa área externa, você pode fazer o enxágue com uma lavadora de pressão. Dessa forma, toda a sujidade vai sair nesse enxágue. Como aqui nós estamos fazendo manualmente, só para vocês observarem, eu faço a remoção com o pano, mas esse enxágue vai ser feito de maneira a seco. Se for área interna, pouca água, você puxa no rodo e você finaliza enxaguando com o próprio disco da enceradeira. Depois disso, assim que você remover toda a sujidade em cima dessa cerâmica, você faz um bom enxágue com detergente diluído da sua preferência, para que nenhuma sujidade ou nenhum resíduo de produto fique sobre a superfície. Essa aqui é uma superfície limpa e nós finalizamos. O produto utilizado aqui foi o Clioflor da Renco. Eu vou utilizar agora este produto, pós-obra, que é um detergente limpa-pisos da Bellinzone. Bom, aqui ele fala também para a gente fazer uma diluição, e está sempre no rótulo, a diluição correta conforme o fabricante. Mas nós vamos fazer a mesma diluição para todos, então 1:5. Qual vai ser a base? A mesma tampinha que eu fiz nos outros. Eu tenho uma tampinha aqui, que o fundinho dela vai ser de produto, e completar com o restante de água para a gente avaliar o produto, se ele foi eficiente aqui nesta limpeza de piso. Pronto. Apenas um fundinho, caiu mais um pingo aqui. E nós vamos completar com água. Uma coisa importante é que após usarmos qualquer produto, é importante que você seque e feche bem qualquer embalagem, para que ela não continue escorrendo e danifique o piso. Agora, nós vamos completar com água. Isso significa que é uma parte de produto, caiu um pouquinho aqui, então uma parte de produto para 4 partes de água. Eu não terminei de completar, porque eu deixei cair um pouquinho para fora, então eu já tenho como bem diluído aqui, para ficar igual a todos. Vou espalhar com esta fibra verde por toda a superfície, deixar espalhado aqui e deixar um tempo de ação de 5 minutos. Então, vocês estão vendo, espalhar, e o tempo de ação
5 minutos. Uma coisa importante, nunca deixe o produto secar sobre o piso. Por que não? Porque ele pode queimar a superfície. Então, sempre que você for trabalhar com algum tipo de produto, você nunca deixe este produto secar sobre o piso. O ideal é trabalhar numa temperatura amena e se tiver um sol muito forte, muito escaldante, o correto é você lavar em pequenas partes. Então, nunca lavar grandes áreas de uma vez. Você fraciona, ou seja, eu vou lavar um pedaço, depois eu lavo o outro e vai lavando por partes, sempre fazendo um excelente enxágue e nunca deixe secar o produto sobre o piso. Isso é muito importante. Serve para qualquer tipo de produto? Sim. Se for ácido ou alcalino, você nunca deve deixar secar esse produto no sol. Muitas vezes pode acontecer de ficar pequenas manchas e pode acontecer de causar grandes manchas e ser irreversível, ou seja, você perde o piso. Então, o ideal é sempre lavar em pequenas áreas. O tempo de ação do produto é tão importante quanto não deixar secar ao sol. O tempo de ação sempre ele vai estar descrito aqui na embalagem. Neste caso, ele está descrito na embalagem e também a forma de diluição, se é leve, média ou pesada, certo? Toda embalagem vem descrita e é importante você levar em consideração isso porque cada produto tem o seu tempo de ação. Aqui nós vamos deixar 5 minutos. Se você perceber que 5 minutos no teste que você fez, que é mais ou menos um pedaço como esse, se você perceber que eu tenho muito tempo, eu deixei muito tempo e mesmo assim não saiu, você diminui esse tempo de ação. Se você perceber que o piso tem um grau de sujidade mais alto e que depois de efetuar esse teste bem pequeno, como eu fiz agora, você vai colocar menos água e mais produto. Então você deixa o produto mais concentrado. Isso é muito importante saber. Mas aqui nesse caso, nós temos um grau de sujidade médio, tem algumas tintas. Então nós vamos ver agora, depois de passados 5 minutos, se de fato esse produto vai remover toda essa sujidade. A fibra é a verde, porque nós temos uma cerâmica e ela não tem brilho, por isso eu posso utilizar a fibra verde. Se eu fosse utilizar a enceradeira, eu também utilizaria a fibra verde. A esfregação manual, eu não estou fazendo muita força, estou fazendo uma esfregação em círculos. E se fosse necessário aqui, se tivesse alguma tinta, esmalte, que é uma tinta que ela gruda no piso, o que eu faria? Eu utilizaria uma espátula ou, que é o caso que eu estou utilizando aqui, olha, uma espátula que ela tem uma ponta bem afiada, então ela está me ajudando a tirar, a remover essa tinta. Ou eu posso utilizar também, como é o caso de um raspador, que eu posso utilizar um raspador de piso, que é esse raspador aqui, que dá para acoplar, colocar aqui um cabo, tá? Esse é um raspador de piso, mas nesse caso aqui, nós vamos utilizar a espátula, porque ela tem as pontas bem afiadas, uma espátula novinha, então eu consigo ajudar na remoção. Continuo a minha esfregação para que o produto não seque no piso, mas como já deu os 5 minutos, ele pode começar a secar no piso. Se você está numa área externa, você não precisa fazer o enxágue e perder todo o produto. O que você precisa é pulverizar um pouquinho de água para que você não perca todo o produto. O que é essa pulverização? Colocando pequenas quantidades de água e espalhando novamente sobre o piso até que você consiga passar a enceradeira em toda a superfície. Por isso é importante você não lavar grandes áreas, você precisa lavar por partes. Bom, o resultado aqui já está satisfatório da esfregação.
Nós vamos agora para o enxágue. Nesse caso aqui, como nós estamos mostrando, o enxágue é feito desta maneira com o pano. Mas você aí na sua obra, você vai puxar toda essa sujidade aqui. E depois disso, você vai ter que tirar o excesso de produto, passando a enceradeira novamente. Nesse caso aqui, ó, ainda sobrou respingos de tinta, que eu vou tirar com o auxílio da espátula e volto para fazer a esfregação. Mas se você está lavando esse piso e você passou a enceradeira, deixou o tempo de ação, quando você enxagou-a, se você percebe que tem resíduo novamente, o correto a se fazer é repetir a operação. Como que a gente repete essa operação? De 1 para 5? Não tem necessidade, você pode fazer a diluição de 1 para 10, porque toda aquela sujidade mais grossa, ela já saiu. Então você vem com o produto mais diluído e faz novamente a limpeza com a enceradeira. Então aqui nós estamos esfregando novamente, porque ainda tinha resíduo de respingos de tinta. Então é necessário que você saiba que se não der certo, depois da primeira lavagem, caso você não consiga tirar todo o resíduo de sujidade, a gente repete a operação completando o ciclo de Sinner. Neste caso, fizemos toda a remoção de resíduo, um bom enxágue, e esse segundo produto também deu um excelente resultado. Agora nós vamos fazer a terceira limpeza e nós vamos utilizar esse produto super concentrado limpador pós-obra da Durato. Observem que esses dois primeiros já foram feitos a limpeza. O piso está perfeito e não está esbranquiçado, porque aqui nós utilizamos o produto correto, na diluição correta e esfregação. E se você fizer esse trabalho e ele ainda ficar esbranquiçado, você precisa repetir a operação para que tenha um resultado impecável como esse. Agora nós vamos utilizar esse produto, que é o limpador pós-obra da Durato, e nós vamos utilizar o medidor da tampinha dele mesmo, que é o fundo de uma tampinha sempre, que nós vamos fazer a diluição de 1 para 5, fundo de tampinha, e o restante nós vamos completar com água. Essa diluição a gente chama de 1 para 5. Uma parte de produto para 5 partes de água. Pronto. É importante não esquecer de utilizar as luvas de nitrílica, porque essa luva impede com que você danifique a sua mão. Nós utilizamos produtos mais fortes, por isso a importância da utilização de EPI. Então nós vamos colocar aqui o produto diluído, sempre diluído, que nós estamos falando de produtos profissionais, e os produtos profissionais precisam ser diluídos. Nós vamos espalhar sobre essa cerâmica que imita um porcelanato. Vamos deixar agir por 5 minutos, que é a recomendação do fabricante, e não deixar este produto secar na cerâmica. Por que que é importante não deixar secar? Porque quando o produto ele seca ao sol ou ele fica ali por um bom tempo, ele pode causar danos à superfície. Ao invés dele limpar, ele começa a estragar. Então, todo tempo de ação tem um porquê. Se o fabricante recomenda deixar agir de 5 a 8 minutos, você não pode passar desse tempo. Se ele pede para deixar 5 minutos, não tem como você lavar grandes áreas. Por isso que esse pequeno espaço aqui, nós realizamos os testes. E é isso que você precisa fazer, realizar testes sobre uma superfície com a diluição correta antes de iniciar os trabalhos e antes de fazer uma diluição maior. Como já deixamos agir o produto sobre o revestimento, nós vamos começar a esfregação. Nós estamos utilizando a fibra verde porque é a fibra indicada
para esse tipo de superfície. Se fosse um piso que tivesse brilho, nós não poderíamos utilizar a fibra verde. Mas essa é a fibra ideal para lavar esse tipo de revestimento, que é uma cerâmica que imita a madeira. Não é um porcelanato, ele parece um porcelanato, mas é uma cerâmica. Aqui o ideal seria passar uma enceradeira com o disco verde. Como nós estamos fazendo um pequeno teste, vocês vão ver que a gente não está utilizando a enceradeira. Mas no seu dia a dia vai render muito mais se você utilizar a enceradeira com o disco verde. Nessa última parte tinha bem pouco respingo de tinta. Então, aqui a esfregação manual já está quase concluída. Se você pegar um piso com mais sujidades do que isso, você só repete a operação. E você vai fazer a limpeza de maneira cruzada. Por exemplo, você começa a enceradeira sempre neste sentido, que é no sentido horizontal. Você vai até o final, sempre do piso, e traz novamente, sempre nesta sequência. Ao terminar, você faz de maneira cruzada, ou seja, você agora vai fazer de outra maneira, conforme eu estou mostrando aqui para vocês no vídeo. Por que que é importante isso? Porque se você tiver algum desnível no piso, você consegue verificar toda a sujidade e atingir. Depois dessas duas esfregações, nós podemos fazer a remoção. Remoção desta sujidade. Esse resíduo de sujidade que ficou no piso. O piso, ele possui várias ranhuras. Em alguns momentos, é necessário que você passe o rodo e também faça um bom enxágue. E para finalizar, e não sobrar nenhum tipo de resíduo de produto sobre o piso, você faz uma diluição de 1:40, de 1:50 com detergente neutro, aplica sobre o piso e faz um novo enxágue. Agora eu vou mostrar para vocês, novamente, quais foram os produtos que nós utilizamos nesta limpeza. Nós utilizamos aqui 3 tipos de produtos para cerâmica que podem ser utilizados: o Clioflor da Renco, o limpador pós-obra da Bellinzone e o limpador pós-obra da Durato. São 3 produtos excelentes, com excelentes custos-benefícios. E aí você vai me dizer, próximo da sua região, onde tem esses produtos, quais você gostou mais do resultado, qual você gosta mais do cheiro, e eu quero que você me conte tudo isso aqui nos comentários e me diga qual é o tipo da superfície que você quer que eu faça a limpeza para o próximo vídeo. E não se esquece, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.